Capítulo 7. Amon descobre a terra de Leí-Nefe, onde Lime é rei. O povo de Lime está sob o jugo dos lamanitas. Lime relata a história deles. Um profeta, Abinadi, testificara que Cristo é o Deus e Pai de todas as coisas. Aqueles que semeiam imundície colhem vendaval, e aqueles que põem sua confiança no Senhor serão libertados. Aproximadamente 121 a.C. Ora, aconteceu que depois de haver o rei Mosias tido paz contínua pelo espaço de 3 anos, desejou saber sobre o povo que subira para habitar na terra de Leí-Nefe, ou seja, na cidade de Leí-Nefe, porque seu povo nada soubera deles, desde a época em que haviam deixado a terra de Zaraenla. Portanto, importunavam-no com sua insistência. E aconteceu que o rei Mosias permitiu que 16 de seus homens fortes subissem à terra de Leí-Nefe, para inquirirem acerca de seus irmãos. E aconteceu que no dia seguinte iniciaram a subir, tendo com eles um certo Amon, homem forte e poderoso, descendente de Zaraenla, e ele era também o seu chefe. E não sabiam que rumo tomar no deserto para subir à terra de Leí-Nefe. Portanto vagaram pelo deserto por muitos dias. Sim, por 40 dias eles vagaram. E depois de terem vagado durante 40 dias, chegaram a uma colina que fica ao norte da terra de Silom, e ali armaram suas tendas. E Amon tomou 3 de seus irmãos, e seus nomes eram Amaleque, Elém e En, e desceram para a terra de Nefe. E eis que encontraram o rei do povo que vivia na terra de Nefe e na terra de Silom, e foram cercados pela guarda do rei, e foram presos, e amarrados, e foram postos na prisão. E aconteceu que depois de haverem permanecido 2 dias na prisão, foram novamente levados à presença do rei e desamarrados. E ficaram diante do rei e foi-lhes permitido, ou melhor, ordenado, que respondessem às perguntas que ele lhes faria. E ele disse-lhes: Eis que sou Lime, filho de Noé, que era filho de Zenife, que veio da terra de Zaraenla para herdar esta terra, que era a terra de seus pais, e que foi feito rei pela voz do povo. E agora desejo saber o motivo pelo qual fostes tão corajosos, a ponto de terdes chegado perto das muralhas da cidade, quando eu próprio me achava com meus guardas fora da porta? E então, por este motivo permiti que fosseis poupados, para que eu vos pudesse interrogar, pois do contrário eu teria feito com que meus guardas vos matassem. Tendes permissão para falar. E então, quando Amon viu que tinha permissão para falar, adiantou-se e inclinou-se diante do rei, e levantando-se novamente disse: Ó rei, sou muito grato a Deus neste dia, por ainda estar vivo e ter permissão para falar, e procurarei expressar-me sem temor. Porque tenho certeza de que, se soubesses quem eu sou, não teríeis permitido que eu fosse amarrado. Porque eu sou Amon, e sou descendente de Zaraenla, e vim da terra de Zaraenla para inquirir sobre nossos irmãos, a quem Zenife trouxe daquela terra. E então aconteceu que, após ter ouvido as palavras de Amon, Lime alegrou-se grandemente e disse: Agora tenho certeza de que meus irmãos, que se achavam na terra de Zaraenla, ainda estão vivos. E agora me regozijarei. E amanhã farei com que meu povo também se regozije. Pois eis que estamos sob o jugo dos lamanitas, e foi-nos imposto um tributo difícil de ser suportado. E agora, eis que nossos irmãos nos livrarão do cativeiro, isto é, das mãos dos lamanitas, e seremos seus escravos, porque é melhor sermos escravos dos nefitas do que pagarmos tributo ao rei dos lamanitas. E então o rei Lime ordenou a seus guardas que não mais amarrassem Amon e seus irmãos, mas fez com que fossem à colina que se achava ao norte de Silom, e trouxessem seus irmãos para a cidade, a fim de comerem e beberem e descansarem dos labores de sua jornada, porque haviam sofrido muitas coisas. Haviam sofrido fome, sede e cansaço. E aconteceu que no dia seguinte o rei Lime enviou uma proclamação a todo o povo, para que todos se reunissem no templo e ouvissem as palavras que lhes iria dizer. E aconteceu que quando estavam reunidos, falou-lhes desta maneira, dizendo: Ó vós, povo meu, levantai a cabeça e sede confortados,
Porque eis que o tempo está próximo, ou melhor, não muito distante, em que não estaremos mais sujeitos a nossos inimigos, apesar de nossas muitas lutas, que têm sido em vão. Contudo, acredito que resta uma luta eficaz a ser travada. Portanto, levantai a cabeça e regozijai-vos, e ponde vossa confiança em Deus, naquele Deus que foi o Deus de Abraão, e Isaque, e Jacó, e também naquele Deus que tirou os filhos de Israel da terra do Egito, e fez com que atravessassem o mar vermelho em terra seca, e alimentou-os com maná, para que não perecessem no deserto. E muitas outras coisas fez por eles. E ainda mais. Esse mesmo Deus tirou nossos pais da terra de Jerusalém, e guardou e preservou seu povo até agora. E eis que foi por causa de nossas iniquidades e abominações que ele nos levou à escravidão. E vós todos sois testemunhas neste dia, de que Zénif, que foi feito rei deste povo, estando extremamente ansioso para herdar a terra de seus pais, foi então enganado pela astúcia e estratagema do rei Lamã, que fez um tratado com o rei Zénif, e deixou em suas mãos a posse de uma parte da terra, ou seja, a cidade de Leí-Nefe, e a cidade de Silom, e a terra dos arredores. E tudo isto ele fez com o único fim de subjugar, ou seja, de escravizar este povo. E eis que presentemente pagamos ao rei dos Lamanitas tributo equivalente à metade de nosso milho, e nossa cevada, e mesmo de todos os nossos grãos de toda a espécie, e a metade do acréscimo de nossos rebanhos e manadas, e mesmo a metade de tudo que temos ou que possuímos. O rei dos Lamanitas exige de nós ou nossa vida. E agora, não é doloroso ter de suportar isto? Não é grande esta nossa aflição? Ora, eis que grande é a razão que temos para lamentar-nos. Sim, digo-vos que grandes são as razões que temos para lamentar-nos. Pois eis que quantos de nossos irmãos foram mortos, e seu sangue derramado em vão, e tudo por causa de iniquidade. Porque se este povo não houvesse caído em transgressão, o Senhor não teria permitido que este grande mal lhes sobreviesse. Eis, porém, que não quiseram dar ouvidos às suas palavras, mas surgiram contendas entre eles, a ponto de derramarem sangue uns dos outros. E eles mataram um profeta do Senhor, sim, um homem escolhido de Deus, que lhes havia falado de suas iniquidades e abominações, e profetizado muitas coisas que hão de acontecer, sim, até mesmo a vinda de Cristo. E porque ele lhes disse que Cristo era o Deus, o Pai de todas as coisas, e que tomaria sobre si a imagem de homem, que seria a imagem segundo a qual o homem fora criado no princípio, ou em outras palavras, ele disse que o homem fora criado à imagem de Deus, e que Deus desceria entre os filhos dos homens, e tomaria sobre si carne e sangue, e andaria sobre a face da terra. E então, por ter dito isto, mataram-no. E muitas outras coisas fizeram que atraíram sobre si a ira de Deus. Portanto, quem se admira de que estejam em cativeiro e que sofram aflições? Porque eis que o Senhor disse: não socorrerei meu povo no dia de sua transgressão, mas obstruirei seus caminhos para que não prosperem, e suas obras serão como pedra de tropeço diante deles. E novamente ele diz: se meu povo semear imundície, colherá a palha no vendaval, e o seu efeito é veneno. E novamente ele diz: se meu povo semear imundície, colherá o vento oriental, que traz destruição imediata. E agora eis que a promessa do Senhor foi cumprida, e fostes feridos e afligidos. Se vos voltardes para o Senhor com todo o coração, e colocardes vossa confiança nele, e o servirdes com toda a diligência de vossa mente, se assim fizerdes, ele vos livrará do cativeiro, de acordo com a sua própria vontade e prazer.